capacidade de se colocar no lugar do outro é uma das funções mais importantes da inteligência. Demonstra o grau de maturidade do ser humano. Então, quando você fortalece, exercita a sua empatia, a sua capacidade de se colocar no lugar do outro, isso significa que você é um ser humano com as emoções maduras, você é um ser humano inteligente, é o seu grau de maturidade emocional que você está mostrando na capacidade de ser empático. Dando continuidade então ao nosso curso, eu quero falar sobre a janela de Johari. É uma outra ferramenta que você pode utilizar para atingir um grau mais elevado do seu autoconhecimento. O que é a janela de Johari? A janela de Johari é uma ferramenta que foi criada por dois psicólogos, Joseph Luft e Harrington Ingham. Dos nomes dos dois, Joseph, Joe, e Harrington, Harry, foi criado então esse nome, a janela de Johari. A janela de Johari, você vai ver aí na tela a partir de agora, a janela de Johari, ela se divide em 4 vidros. Vamos colocar assim como se fosse um vitrô, né, de 4 partes. Uma dessas partes é chamada de área aberta, o número 1. O número 2 é chamado de área cega. A parte número 3 é chamada de área oculta. E a parte número 4 é chamada de área desconhecida. Veja bem, a área 1 e a área 2, essas duas áreas são conhecidas pelos outros. A área 1 é conhecida por mim, a área 2 é desconhecida por mim. Mas a área 1 é conhecida pelo outro e a área 2 também é conhecida pelo outro. Ok? Tudo bem até aí? A parte 3 e a parte 4 da janela de Johari, elas são desconhecidas pelos outros. As duas áreas, a 3 e a 4, são desconhecidas pelos outros. A área 3, ela é chamada de área oculta, porque ela é desconhecida pelo outro, mas ela é conhecida por mim. Ou seja, são coisas que eu escondo do outro, eu conheço e eu escondo para que o outro não conheça. E a área 4 são coisas que o outro não conhece a meu respeito e que eu conheço ao meu respeito. Aliás, e que eu também não conheço ao meu respeito. Então é a área desconhecida, desconhecida por mim e desconhecida pelo outro. Nem eu e nem o outro conhecemos a área 4. Agora vamos refletir um pouquinho nessas 4 áreas aí, tá bom? Você vai ficar com a tela aí, ainda no vídeo, né, aberta, e a gente vai falar de uma por uma dessas áreas aí. A área aberta é aquela área que estão todos os comportamentos sobre os quais eu e os outros temos conhecimento. Ou seja, são as nossas percepções, as percepções que o outro também tem sobre mim. Essas percepções são participadas, isto é, as pessoas veem em mim coisas da mesma maneira como eu me vejo. Elas percebem em mim características que eu também percebo. Por exemplo, característica no modo de falar, nas minhas atitudes, nas minhas habilidades. Elas têm conhecimento ao meu respeito de coisas que eu também tenho ao meu respeito. A área fechada, ou a área secreta ou oculta, nessa área estão todos os comportamentos que nós sabemos que existem em nós mesmos, as características que temos, mas que nós escondemos dos outros. Ou seja, coisas que eu sei ao meu respeito, mas que eu faço questão de esconder do outro. Por exemplo, o medo. Quantas vezes eu sinto medo, mas eu escondo do outro que eu estou com medo ou que eu tenho medo? Eu luto para projetar uma imagem de coragem, de muita coragem pessoal, para esconder do outro que eu estou com medo. Nessa área, as pessoas veem em mim um eu falso,
Ou seja, elas não veem em mim o eu autêntico, o eu verdadeiro, aquilo que realmente eu sou. E é necessário que eu esteja sempre cuidando para que elas não percebam qual é o meu eu real. Ou seja, eu quero mostrar para os outros uma imagem que eu sei que eu mesmo não tenho, uma coisa que eu não sou, eu quero demonstrar aos outros. A terceira área, a área encoberta ou área cega, é aquela área onde estão os fatores e as características de comportamento que as outras pessoas percebem no indivíduo, mas que ele não consegue perceber. Ou seja, as pessoas veem em mim, na minha vida, no meu modo de ser, elas percebem coisas que eu mesmo não percebo ao meu respeito. Por exemplo, elas percebem que às vezes eu sou nervoso, estou nervoso, fico nervoso, mas eu não vejo isso em mim mesmo, eu acho que eu estou tranquilo. Em outras palavras, as pessoas conhecem peculiaridades a meu respeito que nós mesmos não conhecemos. Elas têm percepções de coisas sobre nós que nós mesmos não temos. E a área desconhecida é onde existem fatores que não percebemos em nós mesmos e nem as outras pessoas percebem. Esses fatores da área desconhecida geralmente estão no nosso inconsciente. São fatores que foram mandados para o nosso inconsciente. Muitas vezes são memórias da nossa infância que nós nem lembramos mais e que as pessoas também não conhecem. As potencialidades latentes que nós podemos até ter, mas que nós ainda não sabemos e que os outros também não sabem, e os aspectos escondidos da dinâmica interpessoal, coisas que nós não conhecemos sobre nós mesmos, comportamentos que muitas vezes nós achamos que não temos e estão lá escondidos. Alguns desses componentes desconhecidos podem se tornar conscientes à medida que eu vou abrindo para a exposição, eu vou me abrindo com os outros. E importante, à medida que eu vou buscando feedback, eu vou buscando conversar com o outro para que ele fale um pouquinho sobre mim, disposto, com disposição para ouvir o que ele tem a falar sobre mim. Por isso que é muito importante o feedback, buscar o feedback. O feedback é você buscar no outro a opinião que o outro tem a seu respeito. E para buscar o feedback, e o feedback realista, nós temos que ter maturidade emocional. A partir do momento que você diz assim, olha, eu gostaria que você falasse para mim onde eu errei, em que eu posso melhorar. Você tem que ter maturidade para ouvir do outro. O outro dizer onde você errou, onde você pode melhorar. Pode até doer, mas se doeu, é porque existe realmente algo que você precisa fazer para mudar, para melhorar, para se aperfeiçoar. E isso é importante, o feedback é importante. Só que eu repito, para que você se permita que o outro dê um feedback para você, você tem que ter muita maturidade emocional. Senão você não consegue esse feedback. Mas o feedback é uma ferramenta importante para o seu autoconhecimento e para o seu crescimento e maturidade emocional.